Nessa aula a gente vai começar uma sequência de aulas que vai falar de propriedades de determinantes. Então nessa primeira aula o que acontece? A gente vai ver quando o determinante dá zero. Então a ideia é que ele dá zero toda vez que uma fila, linha ou coluna é formada por zeros. Essa é a ideia de teorema de Laplace, né? Quando eu pego uma linha inteira só tem zero, vai ser zero vezes o cofator desse elemento 1, por exemplo, o zero vezes o cofator, o zero vezes o cofator. Toda vez que eu tiver um determinante que a linha ou a coluna só possui elementos nulos, o meu determinante é igual a zero. Uma outra situação onde o determinante dá zero é se eu tiver duas filas proporcionais, filas, linha ou coluna. Observe, 1, 2, 4, 7, 8, 9, observe que esta linha e esta linha, 3, 6, 12, elas são proporcionais a 3. Quando eu olhar para esse caso aqui, observe que eu tenho 7, 4, 7, 8, 0, 8, 5, 12, 5. Observem que se eu olhar para esta e esta coluna, primeira e terceira, elas são iguais. Eu posso até dizer que elas são proporcionais a 1. Então proporcionais pode ser igual também. Neste caso aqui, proporcionais a 3, então eu tenho que o determinante é zero. Proporcionais a 1 ou iguais, determinante exatamente igual a zero. Um outro caso que o determinante dá zero é quando eu tiver uma fila, linha ou coluna, é a combinação linear de outras duas. Por exemplo aqui, se eu olhar para aqui, eu tenho 4 linhas, 4 colunas. Se a gente olhar para esta coluna e esta coluna, observe o que acontece, eu simplesmente estou somando os elementos para formar essa terceira coluna, 1 mais 3, 4, 2 mais 4, 6, 5 mais 5, 10, 7 mais 6, 13. Difícil enxergar isso em provas, tá? Aqui no caso, até sem nenhuma hipocrisia, a gente tenta somar, subtrair, até vai. O determinante é zero. Agora, se fosse esse caso, é difícil enxergar. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro eu estou multiplicando por 3, a primeira coluna, e a segunda coluna eu estou multiplicando por menos 2. E está dando a terceira. Olha isso aqui, 3 menos 4 menos 1. 6 menos 10 menos 4. 12 menos 14 menos 2. Esse caso, difícil de enxergar. Então, quando a combinação linear de duas filas, ela formar uma terceira, ou seja, uma linha ou uma coluna forma uma terceira linha ou coluna, isso aqui dá zero, determinante igual a zero. Gente, uma honra, um forte abraço para vocês. Falou!